queremos dar início ao nosso culto e, antes de mais nada, queremos orar ao Senhor, pedindo para que Ele esteja no controle de todas as coisas, continue controlando, as nossas vidas, continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando, e nesse tempo que a gente esteja no centro da vontade dEle, sempre no centro da vontade dEle. Então eu te convido a fechar os olhos aí na sua casa, onde você está, junto com a sua família, e vamos orar e vamos falar com o Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, por tudo que tu tem proporcionado para nós, Senhor, nesse tempo. Existe uma crise em meio à humanidade, mas, Senhor, existe uma oportunidade de estarmos mais achegados a Ti, de estarmos com mais intimidade contigo, intimidade com aqueles da nossa família que fazem parte da nossa casa, do nosso lar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Sabemos que os dias são maus, mas ainda temos a paz que excede todo entendimento. Amém, dentro dos nossos corações. Ainda temos a esperança da vida eterna, Senhor, dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito. E nesse momento, como igreja, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer e queremos cantar ao teu nome, Senhor. Amém. E dizer que tu és digno de honra, glória e louvor. Amém. Não existe nada melhor do que servir a ti, ainda nesse tempo. Não existe nada melhor. Sabemos que um dia o Senhor irá nos buscar, Senhor. E estamos ansiosos por esse dia, mas ainda não é tempo. É tempo de militarmos aqui, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que a nossa fé possa ser guardada, Senhor. Mas, como a pastora diz, sobretudo, que o teu amor, o amor ágape, possa ser manifestado nesse tempo de crise, dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações, dentro das nossas famílias, e que possamos lembrar por aqueles que oramos, por aqueles que clamamos, e mandar uma mensagem, mandar uma mensagem no telefone, ou um e-mail, ou mesmo ligar para eles, Pai. É a oração que nós te fazemos. Nos ajude, Senhor, a propagar o teu amor nesse tempo de crise, nesse tempo de desilusão, de mortandade. Que possamos estar vivos, Senhor, crendo que o Eu Sou está no controle de todas as coisas, que o Todo-Poderoso governa a humanidade ainda, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor um cântico que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. É um dos cânticos antigos do pastor Ademar de Campos e que nós cantamos bastante lá na igreja. Então eu queria te convidar a cantar conosco, em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é o santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias, mais do que nunca nós precisamos invocar a esse Deus que é soberano sobre toda a terra e sobre todo o céu. Que você esteja firmado no Senhor nesse tempo tão difícil. Nós temos visto as notícias, nós temos visto o que tem acontecido ao redor do mundo, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos, com tantas mortes. Aqui em Volta Redonda, confirmado hoje pelo prefeito 70 casos de coronavírus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus cuide daqueles que estão trabalhando na linha de frente, que Deus cuide dos policiais, dos frentistas, daqueles que trabalham no mercado, daqueles que têm ido às lojas que vendem, né, materiais de necessidade básica para nós. Que Deus guarde a vida de cada um deles, inclusive de irmãos da nossa igreja, familiares dos irmãos da nossa igreja. Que a mão desse Deus soberano esteja sobre cada um deles, esteja sobre o emocional também, fortalecendo, e também esteja sobre o emocional dos nossos irmãos dentro dos lares. Aquela irmã, aquele irmão que está acostumado sempre a dar a voltinha tarde no bairro, a sair, e não tem podido, e o coração tem se angustiado. Em nome de Jesus, receba a força desse Deus que é soberano, receba bálsamo sobre o teu coração e a tua mente. Em nome de Jesus, que haja uma proteção dos céus sobre suas emoções, sobre os seus pensamentos, que você seja renovado e coberto pela graça do Senhor, pelo Espírito de vida que vem de Deus. Em nome de Jesus, adore conosco mais uma vez, descansando nele, que é o autor e consumador da nossa fé, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, Jesus. Nosso descanso vem do Senhor, e tão somente do Senhor. Que Ele cuide do teu coração, que Ele cuide da sua alma, que Ele fortaleça os teus artérios espirituais, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, derramar o nosso coração diante do Senhor. Antes de ouvirmos a palavra de Deus nessa noite, o ministério de louvor faz muita falta, irmãos. Só a Giovana feliz. Glória a Deus por isso. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor com tudo que somos, tudo que temos, com o nosso respirar, com o nosso coração diante dele. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Você cantar junto comigo. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus. Que você vai fazer? Eu vou adorar.
ouvir a palavra do Senhor? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler. Põe o celular mais para frente, por favor, Dani. Nós vamos ler só o verso 1 e 2. Do capítulo 1, e depois nós vamos abrir no livro de Jó também. Por isso a nossa tentativa de cantar esse cântico que fala de Jó. Verso 1 e verso 2 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero repetir essa parte. Parte B do versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora abra comigo, lá no capítulo 1 também de Jó, no verso 6. Me dá um pouquinho de água. A partir do verso 6. Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela se renova a cada manhã, porque a cada momento em que nós paramos para ouvir a voz do Senhor e ler a palavra do Senhor, ela fala segundo a necessidade que estamos vivendo. Ela ministra sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos, sobre aquela circunstância que nós estamos passando. E ela traz pão do céu, ela traz água do céu para as nossas vidas, ela traz alimento para o nosso espírito. E nós queremos receber esse alimento, nós queremos receber essa água nesse momento. Feche os teus olhos aí onde você está, na tua casa, no teu lar, ou você mesmo que está dentro do seu carro. Eu não sei onde você está agora, mas feche os teus olhos se você pode. Se você não pode, assente o teu coração agora em se inclinar diante do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Deus, nós queremos te louvar nesse momento pela porção da tua palavra lida. Nós queremos te pedir que a tua voz mais uma vez se manifeste, Senhor, aos nossos corações e ouvidos. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a te ouvir. Que o Senhor ministre dentro de nós, ó Deus, o alimento que as nossas almas estão necessitando nesse momento. Deus, tu conheces cada pessoa que está participando conosco, cada irmão e irmã que está participando conosco deste culto. Ó Espírito Santo de Deus, visite os seus lares agora, visite as suas casas. Espírito Santo do Senhor, derrama bálsamo, derrama a graça sobre nós, derrama o teu favor, a tua misericórdia. Fale conosco, Senhor, mais uma vez.
Fala aos nossos corações, ó Deus, e ajude-nos a receber a semente da tua palavra. Que nenhuma erva daninha, nenhuma fala estranha, nenhuma voz estranha, Senhor, seja capaz de roubar a tua voz, doce Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, nesta noite. Alimente, robusteça os nossos corações, as nossas mentes, o nosso espírito com a tua palavra, Senhor. Faz assim para a tua glória, faz assim para o teu louvor, faz assim porque somos necessitados de ti. Somos totalmente dependentes, ó Deus, do teu favor, em tudo, Senhor, e em todo o tempo. Neste tempo, ó Deus, queremos continuar declarando nossa necessidade de ti, que o nosso socorro vem de ti, que nossa esperança está em ti. Ó Deus, nós não confiamos em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. E nós queremos arvorar a bandeira, Senhor, do Deus que é a nossa bandeira, que é a nossa resposta, que é o nosso consolo, que é a nossa paz, que é o nosso alimento. Fala conosco, Senhor, e nos ajude a crescer no entendimento e no conhecimento do Senhor. Amém e amém. A palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava e era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu acho muito lindo e muito interessante como Deus decide que a Bíblia vai começar, sem muita explicação do Criador. Ela começa a dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E começa a explicar como ele foi criando a terra. Mas não dá muita explicação sobre de onde ele veio, como ele surgiu, que são as maiores indagações, eu acho, do ser humano, que cria tantas polêmicas e tantas dúvidas a ponto de tantas pessoas duvidarem da existência de Deus. Mas aquele que é, não precisa ficar provando que é, né, irmãos? Eu acho que nós temos, às vezes, isso parecido com o Senhor, quando nós sabemos quem somos, a gente não precisa ficar explicando muito quem somos, porque Ele nos fez a semelhança dEle. Aquele que precisa ficar explicando muito o que é, porque não tem certeza do que é. E Deus, Ele tinha certeza de quem Ele era, e quem não tem certeza somos nós, às vezes, da grandeza de Deus, do poderio de Deus. E Moisés passou por isso, e quando ele foi enviado por Deus ao Egito, ele disse: Senhor, mas quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor disse para ele: Moisés, diz o eu sou te enviou, não fica explicando muito a meu respeito, não, porque eu não me dou a isso. Eu mostro quem eu sou através das minhas obras, e aquele que quiser me conhecer, eu me darei a conhecer a ele, mas de comigo andar, de caminhar comigo, de ter intimidade comigo, e não de vir me arguir, me questionar, me indagar. Eu estou pronto a me apresentar, eu estou pronto a me relacionar. E olha que coisa linda, né? Isso da nossa possibilidade de nos relacionarmos com esse Deus tão poderoso, tão tremendo, e que busca se aproximar de nós. E esses 2 primeiros versos eu citei antes de irmos para o texto de Jó, porque eu quero pensar com você um pouquinho na parte em que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. No princípio haviam trevas, havia um abismo, e o Espírito de Deus, ele se movia. Eu quero dizer para você, para começarmos essa reflexão, que não há abismo, que não há trevas que impeçam o mover do Espírito de Deus. Não há impossibilidade alguma. Quando a palavra diz aqui de abismo, de trevas, ou seja, a ausência de vida, a ausência de possibilidades, a ausência de perspectiva, a ausência de esperança, a ausência de resposta. Mas ainda assim a minha Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia. E quando nós vamos estudar esse texto, quando nós vamos ver na tradução, a ideia que se tem aqui é um movimento parecido com o da galinha, que traz debaixo de si os ovos e ali começa a aquecer. E aquele movimento de cuidado com os ovos gera ali vida.
gera ali um aquecimento naquele ovo, e aquele ovo, ele eclode em vida. Foi assim, Deus colocou todas as trevas debaixo do seu poder e se moveu sobre essas trevas e trouxe vida, porque o texto diz que Bereshit bara Elohim, o Senhor se moveu, o Senhor criou, o Senhor fez, e Ele fez. Esse verbo é o verbo que faz a partir do nada. É o verbo que traz à existência aquilo que não existia. Eu quero dizer para você, para iniciarmos essa palavra, que as trevas que estão tentando nos cercar, nos arrancar da nossa esperança, não são capazes de impedir o mover de Deus. Não são suficientes para parar o movimento do Espírito de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque se no início não havia nada, queridos, e o Espírito de Deus se moveu, quem dirá agora que existe um coração aí dentro da tua casa clamando, que existe uma igreja buscando, que existem homens e mulheres que temem a Deus de verdade, derramando seus corações diante do Senhor e buscando ao Senhor. O que mais o Senhor não fará por nós? Grandes coisas o Senhor fará em nome de Jesus. Dito isto, eu quero ir com você para o texto de Jó. Jó era um homem que não estava vivendo treva alguma, muito pelo contrário. Vivia uma segurança. Ele vivia um tempo estável. Ele tinha sua vida já estabelecida. A Bíblia vai dizer que ele era dos homens do Oriente, o homem mais rico de sua época. Tinha milhares de ovelhas, de camelos, de gado. Tinha muitos servos que buscavam ali servi-lo, que estavam ali para servi-lo. Tinha muita gente à disposição do serviço, do cuidado da casa de Jó. Mas a Bíblia diz que houve um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e junto com eles, junto com os anjos, arcanjos, querubins e serafins, Satanás também se apresentou diante do Senhor, diante de Deus, e disse, e se colocou ali diante do Senhor, e o Senhor disse para ele: Satanás, de onde vens? E Satanás disse: olha, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Jó, disse a Satanás: amor, pode deixar essa música mesmo, tá meio distraindo. E o Senhor disse a Satanás: viste o meu servo Jó? Homem bom, fiel, homem que tem se apartado do mal, homem que tem se desviado do mal. E Satanás, então, sabendo que Jó realmente era um homem fiel ao Senhor, ele diz assim: olha, certamente este homem só é fiel a ti porque ele está coberto de bênçãos, ele está coberto de riqueza, ele está com saúde, os seus filhos têm saúde, a sua casa é próspera. Mas tira tudo isso dele, e você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti, se ele não vai blasfemar na tua face. E Deus então permite que Satanás toque em tudo que Jó tinha. E diz para ele assim: só não toque na vida dele, só não toque nele. E Jó então começa a receber mensageiros, notícias. Vem o primeiro servo e diz assim: olha, vieram alguns inimigos e levaram grande parte dos seus bois e mataram os servos que estavam cuidando ali dos seus bois, e só eu escapei para te trazer notícia. Quando esse ainda estava falando, chegou um segundo servo e disse: olha, desceu fogo do céu e consumiu todas as ovelhas do teu pasto. As milhares de ovelhas que você tinha foram consumidas. E enquanto este servo ainda estava falando, veio um terceiro servo, e que outros inimigos vieram e mataram e roubaram camelos e mataram os servos. E enquanto esse terceiro mensageiro ainda falava, veio um quarto e disse assim: olha, os teus filhos estavam reunidos
todos juntos na mesma casa, e a casa desabou e pegou fogo e caiu, e todos estão mortos e só eu escapei para te trazer notícia. Irmãos, um espaço muito pequeno, porque a Bíblia diz que enquanto um ainda estava falando, o segundo, o terceiro e o quarto servo iam chegando com notícias. E as notícias eram terríveis. E a Bíblia diz, lá no verso 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E olha a última coisa que ele fez, dizendo aqui nesse versículo. E adorou. Jó adorava ao Senhor constantemente. Entregava sacrifícios ao Senhor constantemente. Alguns dizem que Jó era soberbo. Eu não entendo que Jó era soberbo, porque se a soberba fizesse parte do seu coração, ele não teria um bom testemunho do próprio Deus. E foi Deus quem falou, quem deu testemunho de Jó. Não foi o diabo querendo derrubar só mais um crente, não. Havia um testemunho a respeito desse homem no céu. Eu preciso me perguntar nessa noite, eu preciso te perguntar nessa noite. Qual o testemunho que nós temos alcançado no céu diante do Senhor? Qual o testemunho que eu e você, como servos de Deus, nós temos alcançado nos céus diante do Senhor? Qual o testemunho que Deus pode e tem dado a nosso respeito diante do inferno? Hoje eu ouvi de uma pessoa que... gente de muita influência, gente com doutorado, com pós-doutorado, está apavorada, está consumida de angústia, de temor. E é nesse tempo de trevas, de abismos, que estão tomando corações por aí afora, que nós precisamos refletir sobre qual testemunho que nós temos alcançado diante de Deus primeiro, nos céus. Porque se o nosso testemunho diante de Deus, lá nos céus, diante do nosso Pai, for digno, Ele dará testemunho a nosso respeito ao inferno. E o inferno terá que nos respeitar. Em terceiro lugar, o nosso testemunho alcançará vidas. Acompanhe comigo o que acontece aqui na vida de Jó. Depois de tudo isso ser tirado em um abismo profundo, se instalar na vida de Jó, ao invés de Jó sair desesperado atrás de respostas, atrás de conjecturações, Jó, ele rasga sua roupa, ele raspa sua cabeça, ele coloca cinza sobre si e ele adora ao Senhor. Ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, o que nós temos ouvido nesse tempo? Se eu e você, queridos, estamos passando por essa pandemia, é porque Deus permitiu. E qual o testemunho que nós temos alcançado diante dos céus, do inferno e diante dos homens agora? Será que estamos como muitos, desesperados, procurando o que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com o meu pagamento? O que vai acontecer? Você acha que Jó não tinha conta para pagar? Os servos que sobreviveram aqui tinham pagamento para receber. A comida de Jó também foi destruída. Tudo dele foi retirado, muito mais do que na minha vida, na tua e de todas essas pessoas que estão falando por aí. Mas sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um homem que tinha um testemunho vivo. Vivo diante de Deus, vivo diante do inferno e vivo diante da comunidade com a qual ele convivia. E ele agora dá um testemunho real.
Ele não blasfema, ele não peca. Ele rasga as suas vestes, sim, ele sente a dor do abismo que toma a sua existência. Ele sente, sim, a aflição que o cerca. Mas, sobretudo, ele rasga o seu coração e diz para Deus: Deus, eu te adoro. Nu eu saí do ventre da minha mãe e vou tornar para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu tive 7.000 ovelhas, milhares de camelos, se eu tive servos e servas, se eu tive filhos saudáveis, veio do Senhor. E quem sou eu para me indignar agora, se eu estou passando agora por esse abismo? Irmãos, me perdoem, mas como nós temos visto pastores indignados com a situação, com tudo, levantando tantas afrontas, tantos questionamentos. Ou será que o que nós estamos passando, nós não confiamos que Deus está sobre essa situação? Foi Satanás quem tocou, mas foi com a permissão de Deus. Na tua vida e na minha vida, querido, não tem coronavírus, não tem crise econômica, não tem nada que venha se não for com a permissão do nosso Deus. E qual tem sido o testemunho levantado pelo nosso Deus agora? Porque certamente Satanás tem se apresentado diante do Senhor todos os dias. E será que o Senhor tem podido dizer: olha lá a minha serva, olha lá o meu servo, olha lá o meu pastor, olha lá a pastora que eu levantei, serva boa e fiel, servo bom e fiel? Será que nós temos rasgado o nosso coração e colocado a adoração diante do Senhor? Ou temos ido atrás de vozes que questionam tudo, que brigam com tudo? Queridos, nós não perdemos nem nada como Jó perdeu. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que Deus iria separar o trigo do joio. E só Ele separa. Eu quero ser achada com testemunho no céu. Eu quero que Satanás olhe e veja homens e mulheres da Igreja Batista Betel com aflições, sim, talvez com algum temor passando dentro de nós, mas com uma adoração levantada do Deus que fez os céus e a terra. Se hoje eu sou pastora, foi Ele que fez. Se você tem a tua família, a tua casa, o teu emprego, foi Ele que deu. Não se deixe seduzir por conversas que não vêm do Senhor. Ah, pastora, mas é o pastor fulano de tal. É o bispo fulano de tal, é o apóstolo fulano de tal. Foi algum deles que deu a vida por você? Não faltou isso na vida de Jó. Vieram amigos de fé, amigos da mesma fé, homens de Deus também. Os seus amigos se apresentaram diante dele primeiro para consolar. Mas depois não se contentaram em chorar com os que choram. E começaram a dizer: Jó, veja bem, meu filho. Nós estamos com saúde, a nossa casa está bem, o nosso gado não foi consumido, só está acontecendo com você. Alguma coisa está errada com você, Jó. Admite logo o teu pecado. Pede perdão logo a Deus, quem sabe alguma coisa muda. Mas deixa eu dizer para você, Jó se parecia com Deus, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, ele sabia a vida que tinha com Deus. Ele sabia a vida que tinha com Deus, ele disse: não, eu não pequei. Eu admito que nu voltarei para o sepulcro, mas eu vou voltar para lá adorando a Deus com o que Ele me deu de mais precioso, que é a minha vida. Não bastasse tudo isso, a tormenta dos seus amigos, ele estava consumido de lepra,
Porque depois desses 4 mensageiros chegarem perto de Jó, darem essa notícia desse abismo profundo que se abre debaixo dos seus pés, Satanás diz para Deus assim: olha, é o seguinte, ele tem saúde, com saúde ele trabalha, ele tem condição ainda de se levantar. Deixa eu toca na saúde dele. E aí uma lepra consome o corpo daquele homem. Nem saúde mais ele tem. Nem saúde mais ele tem. Eu e você estamos vivos, vestidos, alimentados. Há tantas pessoas em situação muito pior que a nossa. E qual tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido o nosso testemunho? Antes de pensarmos no nosso testemunho diante dos homens, mas qual testemunho no mundo espiritual que é levantado sobre o nosso nome? Sabe, quando os céus ouvem a nosso respeito, a meu respeito, a teu respeito, quando o inferno ouve a nosso respeito, qual testemunho que tem sido levantado? Jó, ele é tensionado agora pelos seus amigos. E ele fica ali falando da grandeza de Deus e os seus amigos tentando persuadi-lo a confessar um pecado que ele não tinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Conheça-te a ti mesmo. O apóstolo Paulo ensinou isso a Timóteo. Conheça o que vai no teu interior. Se existe alguma coisa de que se arrepender, se arrependa. Peça perdão a Deus, conserte. Mas se aquilo que você está passando, querido, é permissão de Deus na tua vida e não existe pecado, não existe acusação contra você, adore. Adore. Permaneça fiel ao Senhor. Levante um testemunho no mundo espiritual que move a mão de Deus a teu respeito. Os amigos de Jó insistiram, você lê todo o livro de Jó em um debate infinito daqueles homens. De repente, a conversa desses homens cessam com Jó porque eles veem que não adiantava. Jó tinha convicção do Deus que ele servia e da vida que ele tinha com Deus. Então, Jó se direciona a Deus. E nos capítulos finais, Deus fala com Jó. Deus fala com Jó, Deus fala: olha, Jó, você quer me ouvir? Aí Jó fala: ah, Senhor, eu vou ficar quietinho aqui. Eu vou ficar quietinho, pode falar e eu vou aprender. E Deus vai falando com Jó: Jó, lá no princípio, tudo era abismo. Você não estava lá, Jó. Quando eu me movimentei sobre aqueles abismos e trouxe à existência tudo que não existia. Jó, eu sou aquele que pega o Leviatã pelo nariz e o domino. Eu sou aquele que dá ordem às tempestades. Jó, sou eu o Deus em quem você tem confiado toda a tua vida. Eu dei testemunho de você, Jó. Sabe o que é Deus parar para conversar com ele, gente? Era Deus dizendo para Satanás assim: Satanás, você tentou tudo e não conseguiu. Agora eu vou conversar com meu filho. Agora, Satanás, aquilo que você tentava tirar, eu vou superabundar. Deus, ele se manifesta para Jó de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão linda. A Bíblia vai dizer que é do meio de um redemoinho a voz de Deus sai para falar com Jó. Sabe, existe um redemoinho passando sobre a humanidade, mas eu quero ouvir a voz de Deus no meio desse redemoinho.
Não há treva, nem abismo, nem profundidade, nem redemoinho, nada que possa impedir esse mover de Deus, esse agir, esse movimentar-se de Deus sobre os abismos que se estabelecem. Sabe o que Deus faz com os amigos de Jó? Manda eles irem até pertinho de Jó para que Jó orasse por eles. E Jó, ele tira o foco das falas, das acusações, de tudo mais que seus amigos fizeram e ora. Ele dá testemunho diante dos homens. Ele dá testemunho. Ele dá testemunho. Deus dá filhos. Deus restitui a saúde de Jó. Sabe, a reflexão que eu quero fazer com você hoje é sobre qual testemunho que primeiro é levantado a nosso respeito no céu, no inferno e diante dos homens. Sabe, o ímpio, querido, ele não é obrigado a ter visão de Deus, não, tá? Ele é cego espiritualmente. O que me assusta são crentes brigando com ímpio, discutindo com ímpio, debatendo com ímpio, quando na verdade precisava agora pedir o mover de Deus. Ah, pastora, mas todos estão se juntando para jejuar. O jejum que agrada ao Senhor é o jejum que dá testemunho no mundo espiritual. Não adianta nós ficarmos sem comer e contender. Ah, pastora, mas nós precisamos nos defender. Queridos, Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa defesa. Ou falamos isso só da boca para fora? Quando a coisa aperta, a gente precisa procurar alguém mais forte, que grite mais alto, que tenha mais influência para seguir o que eles estão direcionando. Olha para dentro de você, querido, veja que vida você tem com Deus. Se você tem vida com Deus, se você tem testemunho levantado por Deus no céu, não fique preocupado com a defesa dos evangélicos, com a defesa da igreja evangélica. O Senhor formou a igreja dele do meio da multidão e deu poder que destruiria cadeias do inferno, e não poder para entrar em dissensões, em disputas. O poder que eu e você precisamos ter nesse tempo é o poder de Deus abrir a boca dele a nosso respeito e dizer: tem visto, Satanás, a Igreja Batista Betel? Tem visto uma igreja que tem sido fiel, uma igreja que tem pago o preço de derramar, de rasgar os seus corações diante de mim e de me adorar acima de toda e qualquer circunstância? É esse o testemunho que nós precisamos ter nesse tempo. Quem opera nesse mundo é o príncipe das trevas. E não se combate o príncipe das trevas com disputas na justiça, com brigas via internet. A nossa luta não é contra carne e sangue. A igreja vence
revestindo-se da armadura de Deus, tendo um testemunho levantado no céu, que estronda lá ao inferno, que estremece os alicerces, as estruturas do inferno e resgata vidas. E ora e abençoa. Nossa oração como pastores dessa igreja é que o nosso testemunho seja levantado primeiro diante de Deus. Que o inferno olhe para você agora passando por essa pandemia. Espere ouvir de você uma palavra de blasfêmia, mas não consiga ouvir. Ouça tão somente de você e de mim. Nós te adoramos, Senhor, por quem Tu és. Por quem Tu és. Não somos ovelhas ensinadas a Te adorar pelo que o Senhor faz ou nos dá. Claro que nós queremos viver as bênçãos do Senhor. Queremos sim que as nossas ovelhas tenham boas casas, bons empregos, façam faculdade, mestrado, doutorado, se casem bem, sejam felizes, sejam prósperos. Mas, sobretudo, que amem a Deus e sirvam a Ele pelo que Ele é. E que nesse tempo não seja diferente. Que nesse tempo não seja diferente. Mais do que nunca, estão olhando para nós como igreja. Mais do que nunca estão olhando para você como igreja. Que o Senhor possa achar em nós um testemunho para dar. Um testemunho de fidelidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já vai acabar? O tempo ali tá falando? Vamos orar? 2 minutos? Vamos orar. Felipe está me avisando ali que tem 2 minutos. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ensina, a tua palavra nos ensina, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Coloca o nosso coração e a mente exatamente no lugar onde deve estar. Não nos deixe ser seduzidos, ó Deus, por forças e poderes desse tempo. Porque todos eles são passageiros. Não nos deixe levantar outra bandeira que não seja a tua, Senhor. Nem bandeira denominacional, nem bandeira religiosa, nem bandeira política. Nenhuma, Senhor, que não seja a tua. Senhor, que nós temos uma outra pátria. Aleluia. Oh Deus, não deixe o teu povo perder essa essência, Senhor. Que somos cidadãos dos céus e andamos debaixo de leis espirituais dos céus. Em nome de Jesus, Senhor, nós ministramos sobre o coração de cada ovelha da Igreja Batista Betel esse Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, essa convicção, essa firmeza, Senhor, em Ti, de quem somos e a quem pertencemos. Pai, em nome de Jesus, que haja um testemunho no céu para a glória do Teu nome a nosso respeito. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Felipe Daqui vai a pouco desligar a gente ali, volta, tá? postar e a gente vai voltar. Só espera um pouquinho que ele vai colocar ali e a gente volta. Deus abençoe.